Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por mais uma vez podermos adentrar a estas portas e assentarmos em lugares celestiais, pois estamos em Tua presença, ó Deus, pois nos reunimos aqui em nome de Jesus Cristo, para mais uma vez, ó Pai, recebermos do Senhor aquilo que nos ajuda, nos esforça, nos anima a prosseguir nesta jornada. Que cada um, ó Pai, possa alcançar graça diante de Ti. Que o Senhor aceite esta adoração de Teus filhos. Que o Senhor guarde aqueles que estão a caminho, abençoe aqueles que não puderem chegar até aqui, e que todos nós, ó Senhor, possamos ser abençoados mais uma vez com tudo que for falado, tudo que for compartilhado aqui. Nós te pedimos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Vamos cantar então o hino número 106 do nosso hinário. 106, fim da lida terreal. É lá maior. Da lida terreal, quando já no rio além, nessa vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor sorridente eu hei de ver, entre todos o primeiro a me salvar. Hei de ver meu Redentor redimido, junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Ó quem levou divina o seu rosto a contemplar, no crepúsculo do dia perenar. Como então meu coração, ó, não há de ali louvar pela graça e compaixão celestial. Hei de ver meu Redentor redimido, junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Nas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde à noite o pranto não se encontrará. Entre canto angelical a meus passos de guia, perto sim, muito perto eu hei de vê-lo então. Hei de ver meu Redentor redimido, junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Aleluia! Glória a Deus, nós temos essa convicção, nós vamos vê-lo, amém? 103 agora, irmão, meu fardo ele levou, então não tem por que estar cansado, estar triste, desanimado, ele já levou esse fardo pesado, aleluia, dó maior, irmão. Eu canto sempre alegre, vou dizer porque eu fardo ele levou. Se alguém me perguntar, como eu lhe direi, meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou,
os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar, meu fardo ele levou. Ao vir Satã tentar-lhe, eu lhe direi assim, meu fardo ele levou. Minha alma perturbaste, porém foi tudo em vão, meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e o chão lavou, os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar, meu fardo ele levou. Pra Cristo eu vou agora e bem feliz estou, meu fardo ele levou. Divina melodia minha alma entoará, meu fardo ele levou. Seu sangue derramou e meu coração lavou, os meus pecados todos carregou. No mar do esquecimento, pra sempre os quis deixar, meu fardo ele levou. Ele levou. Amém, aleluia. Muito bom, glória a Deus. Então nós temos razões, como crentes na palavra que somos, nós temos razões para estarmos felizes. Não está preocupado, a preocupação não resolve nada, não é verdade? Então, irmãos, nós vamos agora nos colocar de pé para lermos a escritura que está no livro do profeta Jó. Jó capítulo 19, é muito conhecido. Nós vamos ler aqui do 23 em diante. Jó capítulo 19, do verso 23, seguindo à frente. Onde está escrito: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem no livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão, e por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Amém. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Podeis sentar, irmãos. Muito bem, nós tivemos no último companheirismo o tema abordado sobre suicídio. E nós conversamos um pouco sobre o assunto e resolvemos que daríamos continuidade nesse próximo, falando ainda um pouco sobre esse tema, que embora
seja uma coisa que nós, na verdade, se não vivemos o fato, não temos uma real noção do que é isso. E eu estava também vendo aqui sobre o que significa realidade. Então eu queria que nós trabalhássemos em cima disso. O que é realidade para você? O que esse assunto suicídio tem a ver com a sua realidade? Até onde isso pode afetar em sua vida? Não é? O irmão trouxe aqui um pequeno texto que diz: por vezes custa muito aceitarmos a realidade da vida. Lutamos para que tudo seja perfeito e acabamos percebendo que poucas coisas são como esperamos. A verdadeira sabedoria está em sabermos lidar com tudo o que o dia a dia nos reserva e tirarmos proveito daquilo que realmente vale a pena. As pessoas que nos rodeiam, por mais que nos amem, acabam sempre por nos magoar. Até a melhor das amizades, em algum momento, nos decepciona. Aprendemos a perdoar o que os outros fazem. É o primeiro passo para vivermos em paz com nós mesmos. Sentiremos ao longo do tempo que tudo muda e que aqueles que não são importantes também. E aqueles que nos são importantes também. Percebemos a imprevisibilidade da nossa existência, fará de nós humanos mais estáveis. Nada estranharemos à medida que formos crescendo e acumulando mais experiência. Por mais doloroso que sejam certos acontecimentos, eles sempre nos ensinarão algo e nunca serão em vão. Amém. Né? Então são realidades da vida. Nós sabemos que nós somos, de um certo modo, induzidos a viver ilusões. Nós somos empurrados a sair um pouco da realidade. E aí mistura-se o mundo real e o mundo espiritual. E muita gente confunde, achando que o mundo espiritual não é uma realidade, quanto que esse aqui é a realidade. O outro que temos como real é que é uma ilusão. Então nós vamos seguir nesta linha. Cadê aquele outro microfone sem fio? Como é que eu vou chegar lá no povo com isso aqui? Será que dá? Que a gente tem que conversar, né? Ainda mais hoje que o pastor não está aqui, o irmão Cássio não está aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou botar todo mundo para falar, que eu não vou ficar falando sozinho aqui, né? Não é companheirismo se eu ficar falando sozinho. Esse fio aqui não vai longe não, irmão. Aqui está muito curtinho. Traz outro aí, o microfone, aquele microfone sem fio, para nós conversarmos um pouquinho. Então, irmãos, como nós mencionamos, muito embora não seja uma coisa que está acontecendo conosco diretamente, mas indiretamente está bem próximo de nós. Essa questão
de que nós somos empurrados, nós somos levados, nós somos convencidos a viver uma ilusão. Por isso, muitas vezes, quando nos deparamos com a realidade, nós nos sentimos nós nos sentimos traídos, nós nos sentimos enganados, porque temos que encarar uma realidade. Você foi chamado para ser um crente, para viver uma vida que o mundo chama de loucura, chama de ilusão, chama de fantasia. Eles consideram esta vida uma fantasia. Olha, gente, para com isso, você está vivendo uma fantasia. Não existe esse negócio de Jesus vir, você vai para um outro mundo, de cidade de ouro. Isso aí é conto de fada, né? Mas aí o que é que eu tenho por realidade? Ele diz: olha, rapaz, aproveita a vida, porque quando morrer acabou. Quem é que está vivendo a realidade? Você que tem convicção de que a verdadeira vida vai começar ainda, ou aquele que está agarrado nisso aqui como sendo tudo que ele tem? Então nós trilhamos um caminho que ele mistura isso. Eu me lembro fizeram um filme aí um tempo, não sei como é que é o nome, que as pessoas viviam numa nave, aí enfiavam um cabo na cabeça do caboclo, ele vinha para o mundo. Aí ali ele estava dentro de um programa, esse mundo é um programa, era um programa. E quando tirava o cabo, ele via para a realidade, que aí já era um mundo que já tinha acabado. As máquinas que estavam dominando tudo aí. Era um negócio assim. Vocês sabem qual? Já viram isso? Quem sabe? Aqui tem um que sabe. Vem cá. Como é o nome desse negócio, meu irmão? Eu não lembro, não. Acaba que se desvia de bala, passa de vez em quando o negócio, as balas, eles faz só assim. Ó. Guerra nas Estrelas? Não, é o Matrix. Matrix, é isso aí. Bom, veja o quanto a realidade está próxima, porque eles sabem que o mundo vai acabar. Esse mundo aqui vai acabar. Só que eles estão com a mente tão voltada para a tecnologia, para as máquinas, que então eles consideram que as máquinas é que vão fazer um outro mundo, né? E os seres humanos vão virar gafanhotos, né? Que a máquina mata só. Mas ali tem algo para você analisar. O que é a realidade, afinal de contas? Qual é a realidade da minha vida? Aí você mistura um pouquinho com o tema passado. O que leva uma pessoa a pensar em suicídio? É ele sair da realidade. Ele não está mais vivendo uma realidade, ele está vivendo uma coisa que não tem mais valor à vida. Então, quando você desiste da vida, você perdeu o sentido do que é ser. O que é ser um ser humano? O que é ser um homem? A perfeição de Deus, né? A criação, o máximo da criação, o homem. Então vamos conversando assim. Aonde é que está a sua realidade em relação à vida? Irmã Sulamita, fala um pouquinho para a gente sobre esse misturado que eu inventei aí.
Entre a realidade, você quer que eu fale entre a realidade e as ilusões? Pois bem. A questão, principalmente, falando um pouquinho a questão do suicídio, né? Só pegando um pouquinho o gancho. O que se observa, principalmente aqui, falando um pouquinho a nível de Piauí, nós estamos num ranking não muito bom. Nós estamos entre terceiro e quinto lugar, sempre assim. Só que isso é uma coisa que ela não é muito divulgada. Por quê? Porque não sei o que acontece, mas, de alguma certa forma, quando é divulgada, aumenta os índices. Né? Parece que isso reforça, estimula de alguma forma. Volta na questão da realidade e ilusão. Como o texto bem colocou ali, que às vezes a gente não quer se confrontar com as decepções que temos, colocamos muitas expectativas nas pessoas, esperamos muito das pessoas, e sendo que todos nós vamos ser decepcionados e decepcionar também, né, outras pessoas. Então, o que acontece é que temos que enfrentar os nossos problemas, vivendo de acordo com a realidade e não esperar muito dos outros, não querer perfeição, porque perfeição não vem de nós. Claro que não vamos ser relaxados e irresponsáveis, mas a perfeição só vem de Deus mesmo, não tem como. E aquilo que não conseguirmos, que possamos nos contentar com o que temos e aproveitar o que temos. Como ele colocou no texto também, que a nossa vida é muito imprevisível. Hoje estou aqui, amanhã posso não estar, e às vezes procurando uma coisa maior, deixei de aproveitar o que eu tinha de melhor aqui nesse momento. Né? Penso assim. Então, agora a irmã Lia. Creio que a irmã Sunamita já falou tudo. Mas, falando de realidade e ilusão, a gente... Oi, a irmã quer participar. já vi um sapinho assim, bonitinho, que de repente, se eu der um beijo nesse aqui, ele vira um príncipe. Tem essas historinhas, né? Você, o que você pensou aí agora? Ó, a faculdade é uma realidade ou é uma ilusão? É uma realidade. Estudar também é uma realidade, né? Porque se não estudar, como é que a gente vai para a faculdade? Pela internet? Sim, conseguiu? Viu que teve uma irmã que falou sobre isso? Uma pergunta, ela fez uma pergunta. Eu assisti, no finalzinho. Eu não peguei. Não consegui pegar no vídeo. Então, muito bem. Teve uma irmã, hoje de manhã na escola dominical, mandou uma carta, pastor Joaquim, falando sobre a tristeza, de um certo modo ela falou isso, a tristeza dela, de como as pessoas a tratam, pela sua postura, por ela ser uma cristã e estar numa faculdade. Agora, cadê a realidade disso aí? O que é a realidade disso aí? Sim, eu sou cristão e eu estou na faculdade. E qual o problema? O que é ilusão e o que é realidade? Você está se preparando para enfrentar uma faculdade. O que você tem por realidade? Você vai chegar lá, vai se enturmar, vai ter companheirismo, vai ser tudo bem.
ou você vai chegar lá e vai logo ser reprimida, vai logo ser caçada pelos outros, vai ser perseguida. Aonde é que está a realidade e onde é que está a ilusão? O irmão Abel vai falar aqui. Opa, a hora que ele olha para mim, assim, o irmão Abel não vai falar nada, não. Boa tarde com Jesus. Teve um destaque. Opa. Um destaque da escola dominical. Eu me torno um cristão para lutar. Nós não estamos no piquenique, estamos num campo de batalha. Então, essa é a realidade da vida cristã. Você nunca vai ter aquela paz perfeita como estava no texto, que nós sempre buscamos isso. E realmente é de nós buscar uma paz, uma tranquilidade, ficar sem problemas, sem conta. Mas no fim a gente sempre entra numa continha, compra uma roupa que não pode para dar um presente, gasta o que não pode. Isso é uma realidade que a gente não tem como fugir, né? E na vida cristã, pegando o lado universidade, né? A gente já teve algumas experiências não tão boas, né? Mas que nos colocaram, que nos obrigaram a nos posicionar. Digamos assim, alguns obstáculos te obrigam a te posicionar. Algumas experiências te obrigam a te posicionar, a você ter uma noção de onde você está. Você, às vezes, está na universidade e fica assim, não está passando nada por mim. Meu olho vê, mas eu não estou pegando nada daquilo, mas o olho está pegando, o inconsciente está pegando tudo aquilo. Tem um dia desses, eu estava passando no setor, no CCHL, que é um setor de letras, direito, história. É o setor mais, digamos, conceituado da UFP, da Universidade Federal do Piauí. E é um setor onde quem estuda lá era justamente para serem os filósofos, né? É quem tem o conhecimento mesmo, não é como minha área de engenharia, que é só cálculo. Eles realmente pensam, eles são obrigados a pensar. E nesse intuito, o que eles fazem? Eles trabalham áreas e inserem aquilo, cartazes, campanhas, e você vai passando pelo aquilo e pensa que não está pegando aquilo. Como cristão, você não está me atingindo. Mas aí, às vezes, você passa por uma foto homossexual, por exemplo. Para eles é comum. Homem e uma imagem lá de um ato homossexual, um ato mesmo. E você fica assim. Por quê? Porque você não tem costume daquilo. Mas é isso que o jovem vai enfrentar na universidade. Essa é a realidade que você vai encontrar na universidade. É quando você vai ser colocado na parede como um cristão, e eles vão te obrigar a definir certas coisas. Você é contra ou é a favor? E um cristão, ele não pode ser neutro. Porque você tem que ser ou quente ou frio. Você não pode ser morno. Não é verdade? Na universidade é assim, você tem que se posicionar. Essa é a realidade. Mesmo doa quem doer. E quando dói, é aí que entra o embate. É aí que você entra no campo de batalha contra os seus colegas, às vezes. Porque eles sempre vão lembrar, não, mas o fulano não gosta disso. Ah, mas o Abel não faz isso. Ah, mas o fulano não faz isso. E quando tu pisa em falso, eles, mas tu não é crente.
Mas tu não é crente, ó, meu. Meus irmãos, essa é a realidade que a gente encontra. E o pastor Joaquim falando, né? Nós não somos cristãos, sempre quer sair esses cristões da minha boca, mas não vai sair, não. Nós não somos cristãos para estar vivendo de piquenique, gente. Se você pensa em ir para a universidade, pode colocar o joelho no chão. Pode sair de casa orando. Porque você pode estudar. No meu setor, por exemplo, é o CCA, Centro de Ciências Agrárias. É o mais calmo que tem, é só natureza, no meio do mato. Entendeu? Mas é a área conhecida pelo quê? Pelo povo que bebe. Bebe muito. É o povo que gosta de beber. Aí que você vai entrar naquele fato que o irmão Brana diz: diga quem tu andas, que eu direi quem tu és. Porque às vezes você está andando com a pessoa mais inteligente da turma, com o objetivo de quê? De estudo, mas só que ele é aquela pessoa que que bebe mais, que sai mais, que te diz assim: Abel, por que tu não vai? Bora ali, Abel. O barzinho é bem assim, Abel. Às vezes, não, a gente toma só um milkshake, uma coisa. E depois você vai ver, Aí que entra, mas tu não era crente, Abel. Às vezes a gente cai em armadilhas. Por isso que eu disse no começo, a universidade obriga a gente a se posicionar. Ou a gente se posiciona a favor deles, ou a gente se posiciona contra. E aquela coisa, e na escola também é assim. Um cristão ele nunca vai se posicionar a favor do mundo. Ele sempre vai combater o mundo. Não tem como. Como pode a luz andar com as trevas? Não tem como. Se você é luz, as trevas sempre vão tentar te encontrar, te dar uma rasteira. Aí entra a história que eu ia chegar. É aí que entra o batismo com o Espírito Santo que o pastor Joaquim falou hoje. Quando você recebe batismo com o Espírito Santo, tem aquela história do cãozinho branco e o cãozinho preto. E até eu disse para o menino: quem é que você está alimentando mais? Às vezes a gente está assistindo série, para os jovens isso, porque eu também sou jovem, eu conheço a realidade de jovem. A gente está assistindo filmes, a gente está olhando coisas na internet que não são, digamos, não são edificantes. Não é errado, mas não é edificante. Entendeu? Às vezes, mas não é errado eu estar aqui nesse site de notícia que só tem violência, mas é edificante. É edificante eu estar assistindo um jornal todo dia, eu estou meio dia no Ronda do Povão, que tem, né? É edificante? Para mim não é. E às vezes a gente está alimentando mais cãozinho preto com isso, com coisas que parecem não errado. Mas a gente está alimentando um cãozinho preto. Porque o cãozinho branco, que é a alma, que o irmão Brana diz, quem se alimenta da mensagem é a sua alma. Quem se alimenta das pregações, dos louvores aqui na igreja, é a alma. Ela que está gritando glória a Deus. Ela que está te compungindo, e eu preciso, é uma sede, você tem que estar lá. Essa é uma realidade que você tem que discernir. Eu estou alimentando mais o cãozinho branco ou o cãozinho preto? Às vezes a gente lê 10 páginas de artigo, 20 páginas de artigo, e porque a gente já entrou num projeto de pesquisa, e meu orientador ele sempre fica aconselhando: você tem que ler 3 artigos por semana. E é 3 artigos por semana mesmo, ele fica só,
3 artigos por semana. E é grande nos artigos. E a gente fica, meu Deus, e eu estou lendo 3 artigos por semana. Será que eu daria conta de ler 3 mensagens por semana? Três capítulos da Bíblia por semana? Essa é a diferença entre alimento. Olha, está vendo? Ler artigo não é coisa ruim, não. Não é uma coisa errada. E às vezes até edifica. Mas a fé para o rápido está onde? E depende muito do Espírito. E às vezes a gente não está nem discernindo o Espírito que nós estamos. Ó, irmão Josué. Boa tarde com Jesus, amém? O que o irmão Abel estava falando, depende do espírito que a pessoa lê qualquer coisa que ele esteja lendo, né, irmão Cardoso? No entanto, aquele cidadão, aquele velho, né, estava ali naquela laje de cima, e como a filha dele se envergonhava do que ele era, então ele disse assim, eu tenho uma pessoa lá em casa que vai dar muito trabalho nessa festa, mas eu já sei o que eu vou fazer com ele, eu vou programar aqui uma coisa que vai dar certo, né? Então eu vou pegar um livro de história, tirar essa Bíblia da mão dele, eu vou dar um livro de história para ele, que aí ele vai ler aquelas histórias, lá tem aquelas imagens e tudo, e nisso ele vai se contentar, né? E isso, ela fez aquele plano. Só que o problema não era no livro e nem na Bíblia, era no espírito que tinha dentro dele. Muitas vezes você está vendo em um irmão uma coisa ruim, mas quem está no espírito, não, aquele ali é um irmão, né? Então ela deu aquele livro e ali todo mundo sabe da história, né? Quando ele viu que ali falava do mar de esquecimento, então ele lembrou que na Bíblia diz que os pecados deles foram lançados no mar de esquecimento. E então ele entrou de novo na Bíblia de novo, do mesmo jeito. Eu acho que ele esqueceu o livro, na Bíblia, aí caiu na Bíblia de novo, né? E ali aquela filha que pensou, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não dei Bíblia para ele, eu dei foi o livro. Mas deu no mesmo. Por que deu no mesmo? Porque se nós estivermos no Espírito para tudo que nós formos fazer, é claro e evidente que ali nós vamos ver Cristo em cada situação. Então você pode entrar e sair em qualquer lugar que você vai estar coberto pelo Espírito. Eu estava até falando ali respeito um Cardoso com respeito à rede social, à internet. Hoje em dia mudou as coisas tudo, né? Antigamente se apertava um play para continuar. Hoje em dia você aperta um play para fazer pausa. Você já prestou atenção, né? Pelas redes sociais, né, irmão Cardoso? Então o diabo faz essas coisas para quê? Para bagunçar a mente de quem está vendo, de quem está ouvindo, e daqui a pouco você não sabe mais o que é certo e nem o que é errado. Então era só isso. Eu tenho um assuntozinho ali, mas depois eu deixo o irmão Abel, daqui para as 6 horas ele termina. Deus abençoe. Amém. Eu não tenho muita palavra para falar até 6 horas, irmão Carlos, me ajude. Quando o senhor estava falando aqui, eu estava olhando aqui algumas coisas e vamos ouvir aqui, né? Então, é isso aí, a gente está conversando um pouquinho sobre isso. Realidade e ilusão, né? Nós demos um pouquinho, falamos um pouquinho sobre aquela condição do suicídio, que foi o tema usado no último companheirismo. Mas, observando isso aqui, o irmão falou aí agora, a vida é feita de desafios. Isso é uma realidade. Sua vida, nossa vida, ela é feita de desafios. Você é desafiado a vir ao culto. É um desafio. Você vai enfrentar ou não? Porque tem muitas coisas para se fazer. Agora, vir ao culto não é sair de casa para vir visitar alguém aqui. Isso você não veio ao culto.
Então veja que a vida é feita de desafios. Você é desafiado a esquecer todas as outras coisas e se concentrar no que vai ser dito aqui. Aí você vai colocando esses pontos. Você é desafiado a esquecer o WhatsApp, né? Muito embora é para ter um WhatsApp ligado aí para o pessoal se comunicar com a gente. Esse aí pode, né? Mas não está sendo mais usado, irmão. É desafio. Você é desafiado a entrar em Cristo. É aquilo que a gente ouve falar, mas, olha, cala a boca, meu filho. É um desafio você desligar o aparelho nessa hora, porque, né, acaba fica, o que é? Não está na hora não. Mas a vida, ela é feita de desafios. A vida é a distância entre o sonho e a realidade. Você está vivendo nessa linha. O irmão está falando aqui, nós puxamos um pouquinho sobre isso. Os que os jovens têm que enfrentar. A gente quase não vê os rapazes falando de universidade. Hoje a gente vê muito mais as moças conversando sobre a universidade do que os rapazes. É a realidade. Eu não quero que soe como preconceito o que eu vou falar agora, entendeu? Mas, pelo que eu vejo dentro da universidade, tem mais mulheres do que homens. Quem estuda lá que confirme comigo. Mas a maioria dos homens, gênero que tem lá, não querem ser desse gênero. Entendeu? Então, entendeu? Os homens que tem lá não querem ser homens. Entendeu? Isso mesmo, mas nem todos. Toda regra tem exceção, né? Não, mas vocês entenderam, né? Agora isso aí leva para que realidade? Diga aí, vamos ver aqui, irmão. Que realidade aponta isso aí, irmão, que ele está falando? As mulheres estão na frente. E os cabas que usam calça lá não quer ser homem, quer ser outra coisa. Isso leva para uma realidade. Qual realidade? Boa tarde, no nome do Senhor Jesus Cristo, a todos meus irmãos. A realidade, eu vou direto ao assunto. Nós estamos vivendo num tempo de Sodoma e Gomorra. Esse tempo, o Espírito caiu sobre todas as carnes. O homem se vergonha de ser homem e a mulher se vergonha de ser mulher. Isso é uma realidade, estamos vendo, né? Agora vamos ao assunto aqui. Uma certa jovem, eu estava dormindo, aí eu me acordei assim, eu liguei o computador. Aí saí bem em cima do vídeo. Pá, uma jovem fazendo a universidade, para direito. Estava com a faca na mão no vídeo. Diz que todo mundo era contra ela. Todo mundo, aquela leitura que o senhor fez ali, eu me lembrei. Aí, todo amigo que ela precisava não tinha amigo. Tudo era contra ela. Não tinha por quem chamar. Nessa hora mais difícil que ela precisava dos amigos, não estava no redor dela. Aí eu digo, meu Deus, foi isso que o Senhor me deu para me falar. Aí eu, botei uma mensagem do Salmo 122. Deus está contigo na tua entrada e na tua saída, e assim vai. 21. Aí eu passei esse salmo para ela e falei, eu sou um cristão, Deus está contigo, Deus vai te ajudar. Não tira a tua vida, porque a tua vida pertence a Ele.
E você, neste momento, seu clamor me acordou. E você, eu era bem a coisa do Campo Maior. Eu fui lá olhar direitinho do Campo Maior. Aí foi, essa menina pegou lá e pegou a faca e guardou. Quer dizer o quê? A realidade, o cão branco, como estava vendo, ele tem um cão branco lá na frente. E deu a ela uma autoestima, e tirando ela da baixa estima, que é a depressão. Ela estava muito depressiva. Terminou o quê? Eu sendo um ajudador para ela, um amigo. E ela se tornou-se, eu creio que, bem aproveitado o meu tempo que eu falei com ela. Isso é a realidade. No momento do que eu falei de Sodoma e Gomorra, o Senhor continue, viu? Amém. É uma realidade. Agora, o mundo aceita isso? O mundo aceita que essa é a realidade do momento? Nós estamos vivendo o que foi profetizado. Só um minuto. Os dias de Sodoma e Gomorra. Fala aí, irmãzinho, um pouquinho sobre... Não? Não o quê? Eu nem perguntei nada ainda. Hã? Ó, gente, a gente tem que quebrar esse, né? Quebrar isso. Você está aqui em família. Você está em família. Não tem que se envergonhar, não tem que ficar acanhado. Entendeu? A gente faz isso aqui não é para vocês ficarem tensos, não. É justamente para nós podermos, de repente, ser ajudados. Porque a gente está conversando sobre uma coisa e você, às vezes, tem algo que você quer transmitir. E você, principalmente as moças, que são ensinadas a não estar falando na igreja. Mas num companheirismo, você pode falar. Você é o motivo de estar havendo esse trabalho. Entendeu? Então, a nossa intenção, não fiquem logo assombrados. Lá vem o irmão, lá vem o irmão. Né? Não, é assim mesmo. A gente quer essa aproximação. É para quebrar essa ideia de que você não pode falar nada, você não pode expressar a sua ideia. Até para que a gente encontre temas para discutirmos, é interessante esse diálogo, né? Interagirmos, tá bom? Eu era assim. Eu tinha medo de falar. Aquele rapaz de Belém é do meu nascimento na fé. Ele evangelizou muitos anos, Valença. Mas eu ia também da oração aqui, não chegou a minha hora. Aí se eu ouvir uma leitura na Bíblia que Jesus Cristo está falando, que se envergonhar de mim aqui, eu me envergonharei dele diante do Pai. Eu digo, para aí, eu vou me abrir agora, eu vou voltar para fora. Por isso que eu falo com todos ter fé, força, não vamos se envergonhar do nosso Deus, não. Vamos botar o que está dentro do coração para fora. Do que você está cheio, você expressa. Amém. Irmão Abel, queria falar. Irmão José Wilson, ele falou de um exemplo de uma moça, né, que estava apresentando aqueles sinais de suicídio, né? E às vezes a gente nota esses sinais e a gente não pensa que passa por cima. A gente passa por cima. E como cristãos, nós temos que amar uns aos outros. E até aqueles que não são do nosso companheirismo. Nós temos que... Isso mesmo, nós viemos para servir. E quando nós vemos casos dessa forma, a gente não tem que pensar assim, não, é louca, eu não vou... Que a gente não... Às vezes a gente nem... eu não vou dar conversa pra gente que, né? Tá falando em se matar, vou parar para falar com essa pessoa, não. A gente faz desse jeito. A gente não pode ser assim. A gente tem que conversar com essa pessoa. Ou você conhece, você sabe quem é Jesus? Já ouviu falar de uma pessoa que te amou a ponto de morrer por ti? Você compreende o que é amor? Porque, as pessoas que tentam suicídio pedem socorro. Sim, é frequente pedir ajuda em momentos críticos, quando o suicídio parece uma saída.
a vontade de viver aparece sempre. Ou seja, aquela pessoa ela fica numa via dupla. Ela fica querendo, ou eu me mato ou me mato. Porque ela tem uma vontade de se autodestruir. Mas ela tem uma vontade de viver. E às vezes aquela vontade de viver, só falta assim uma palavrinha para alimentar mais aquela vontade de viver do que a vontade de se matar. E às vezes a pessoa se mata porque faltou uma pessoa, um cristão passou por ela e não falou nada, irmão Sunamita. Lembrando que, assim, pelo estudo que a gente já tem visto, todos os suicidas, eles falaram antes. Só que é uma frase corriqueira. Ah, quem quer se matar não fala. Por que não vai lá e faz logo? Entra logo na frente de um carro, corta logo os pulsos e faz. Mas não é, pode ir atrás. Todos eles falaram antes. Eu conheço experiências bem próximas da gente e todos eles falaram. E assim, no nosso meio tem pessoas assim, que começam a falar e a gente fala, é porque está fraco na fé. Às vezes ele está passando por um momento depressivo e que ele precisa de ajuda, tanto espiritual como médica também, né? Então eles precisam realmente ser ajudados e isso está mais próximo da gente do que o que se imagina. Principalmente no meio adolescente, que são onde acontecem os maiores casos, e idosos também, né? Por conta da inutilidade, porque não está trabalhando, eles também cometem bastante suicídio. E o nosso estado, e bem próximo da gente, isso está acontecendo. Isso é uma realidade nossa. É ilusão nós fecharmos os olhos para isso. E achar que não, e que achar também que eu não posso sentir isso não, porque eu sou fraco. Se você sentir isso, peça ajuda. Fale, converse. Hoje em dia o que está sendo propiciando isso também são as redes sociais, porque no Facebook, no WhatsApp você tem 1000 amigos, mas na verdade para conversar olho a olho não tem nenhum. Você procura quem é meu amigo? Não tem. Se você for observar, não tem. O que está faltando mesmo é diálogo. As pessoas precisam conversar, expressar os seus sentimentos. Como cristão, qualquer pessoa, ela precisa ter um amigo, claro que você tem que ver qual é esse amigo, qual é essa fonte que você vai chegar para se abrir. A irmã falou uma coisa bem importante. Então, o diabo não quer ver você interagir. Ele não quer ver você vivendo esse ambiente família. Então ele criou uma ilusão chamada grupos. Então hoje, o que se faz? Pega o tal do WhatsApp, monta um grupo e pronto. Ali ele diz que eu tenho muitos amigos. Eu estou no grupo tal, eu estou no grupo tal, eu estou no grupo tal. Pronto, mas ele vive preso, ele vive sozinho. Eu estava olhando aqui agora uma frase aqui, ó. Foi dita por um ator chamado Robin Williams. Ele disse assim: eu sempre achei que a pior coisa da vida era chegar ao fim dela sozinho. Então a gente imagina isso. Muita gente diz assim: eu tenho medo de ficar sozinho, né? Ele disse aqui: eu sempre achei que a pior coisa da vida era chegar ao fim dela sozinho. Mas aí ele diz: hoje eu sei que na realidade a pior coisa é terminar a vida cercado de pessoas que fazem você se sentir sozinho. Está cercado de gente, mas ele não tem liberdade. Ele não se sente próximo. Ele vive uma ilusão. Tem gente que nesse negócio aí, ele conversa o dia todinho. Mas quando está pessoalmente, ele não dá uma palavra. Ele é preso, né? Ele não sente liberdade. Aí este homem aqui disse aí, ó, na realidade a pior coisa é terminar a vida cercado de pessoas que fazem você se sentir sozinho. Aí vem a questão do suicídio lá, né, irmã?
Como eu falei aqui, como eu dei um exemplo, a doutora lá, a tenente que é doutora, ela viu o soldado chorando, e ela foi até lá conversar com aquele soldado, já era meio-dia, ele chega no quartel 6 da manhã, já era meio-dia, ela percebeu que aquele soldado não estava bem. E por que só ela percebeu? É porque ela era médica? Não, ele estava cercado de pessoas, no entanto ele estava sozinho. E nós mesmo, é como a irmã falou, às vezes nós estamos passando por problemas e temos dificuldades de falar com o nosso pastor. Nós temos dificuldade de falar com o nosso pastor. Aí aquilo que eu falei, você saiu de casa para vir ao culto, mas você não está no culto. Muitas vezes você está, o seu corpo está aqui e o seu pensamento está lá no problema, está lá numa coisa por fazer, está lá numa coisa por resolver, você não consegue entrar na atmosfera. Não consegue. Então você está cercado de pessoas e sozinho. E muitos não são ajudados porque não se permitem ser ajudados. Na hora que a gente aproxima, ele está fechado. E aqui, irmão, se nós entendermos o que é o sentimento de família, é por isso que é importante as experiências da vida. 3 anos que eu passei na Amazônia, mais de 5.000 quilômetros de distância da minha família, eu aprendi a viver num ambiente familiar. Lá. Por quê? Porque lá nós entendemos isso, nós buscamos isso. Ora, não adianta eu ficar pensando lá no meu irmão. Eu tenho que achar um irmão que esteja aqui perto de mim. Eu tenho que encontrar alguém que eu possa ser irmão dele aqui. E daí nós começamos a fazer um círculo, reunindo as famílias próximas. Então sempre estávamos nos reunindo, e conversando, e compartilhando coisas. E o tempo passa e você não entra em depressão. Você não está preso às dificuldades. Não é? A escritura que nós lemos, Jó estava num quadro terrível, mas ele não se sentia desprezado por Deus. Ele não se sentia desprezado por Deus. Ele era desprezado pelo mundo. Mas por Deus ele não se sentia desprezado. Aí quando você entra naquele quadro dos jovens que nós falamos, sobre universidade, os rapazes, cadê os rapazes, estudantes? Estude para enfrentar uma universidade. Viu? Estude para enfrentar uma universidade. Porque vocês precisam estar preparados para a vida, para encarar a realidade, para sustentar uma esposa, para ter um lar, para ter dignidade. Vocês têm que se preparar. Entendeu? E enfrentar Sodoma. Enfrentar uma Babilônia, né? Enfrentar uma Babilônia. Sabendo que lá você tem que alcançar o nível de fé de Daniel, para não se misturar. Tem que ser, aí você tem que viver o que viveu Sadraque, Mesaque e Abednego. Você tem que viver aquilo. Agora, tem gente que não quer encarar essa realidade. Ele acha que não, papai dá um jeito, papai resolve. Não, você tem que crescer olhando para frente.
sabendo que você se tornará um homem responsável, né? E as moças enfrentam esta realidade. Agora veja só, gente. Eu anotei aqui num destaque da escola dominical. Veja só. Se Deus te leva por um caminho difícil, Ele é responsável por você. Ele é responsável por você. Mas se você escolhe entrar por um caminho difícil, aí a graça vai estar a seu favor. Está tudo perdido? Não. A graça vai estar a seu favor, mas você vai ter que ir buscá-la. Então existe a situação de que Deus te coloca naquele caminho. Deus colocou Jó naquele caminho difícil. Por quê? Porque ele foi desafiado pelo diabo. Aí Deus, pois vai lá. Pode ir lá. Pode tocar nele, pode arrancar, pode. Não mexa na alma dele. Então Deus é responsável por você lá na faculdade. Deus é responsável por você. Agora, se você escolhe, aí é sua escolha. Você sabe que você vai ser convidado a experimentar droga, você vai ser tentado, algum bonitão vai querer conquistar você, moça, as mocinhas vão querer enfeitiçar você, rapaz, você vai ser tentado a se prostituir. Lembre bem, José não ficou lá dando uma de durão, não. Isso é realidade. José não ficou lá, eu aguento a tentação. Ele correu, meu filho, caiu fora daquilo. Entendeu? Porque ele sabia que ele era homem. José sabia que ele era homem. Então ele correu, saiu de perto daquela mulher. Ficou lá dizendo que eu aguento. Mas se você escolhe entrar por um caminho difícil, aí você vai ter a graça a seu favor, mas lembre, você vai sair de lá, se você sair, você sai todo machucado. Você vai sair todo machucado. Se sair. Por isso o melhor é não experimente. Não arrisque. Aquela história da baleia azul só mudou o nome. A baleia azul só mudou o nome. Mas a baleia azul é a mesma televisão, é a mesma internet, é a mesma coisa. Eu não esqueço o relato de uma jovem que disse que estava na época era Orkut, estava no Orkut, né? E de repente ela viu uma cena que aquilo feriu a mente dela, ela não conseguia deixar de ficar vendo aquela coisa na frente dela. Ela arriscou. A tal da baleia azul mudou o nome, mas é a mesma coisa, ela vai te desafiar. Não é isso? A intenção lá não é essa? Testar o seu limite, saber se você encara o desafio. A vida é feita de desafios. A vida é feita de desafios. Mas você não tem que se sujeitar ao diabo. Ora, Jesus podia transformar aquela pedra em pão. Podia.
Mas ele não tinha que obedecer o diabo. Ele não tinha que fazer graça para o diabo. Por que você acha que tem que fazer? Por que você acha que não pode ser desafiado? Tinha um filme que passava aí que o cabo podia falar com o cabo o que quisesse, mas se chamasse de covarde, aí pronto. Aí ele ficava de volta para o futuro, né? Então o cabo falava o que queria com ele, mas se dissesse assim, você é um covarde, aí ele ficava macho, né? Aí ele partia para a briga, ele queria derrubar tudo. Aí o diabo vai tentar a mesma coisa com você. Você não é crente? Então vem aqui e prova que você é crente. Conte aí, irmão, o que o senhor está lembrando aí. Experiência, né? Ele andava com o pai dele lá, e o tio dele querendo que ele fumasse, querendo que ele bebesse. E ele resistiu, não quis de jeito nenhum. E ele ainda até tentou, aí o diabo pegou e disse assim, você parece que é marica, né? Você tem um filho que é marica, não bebe, não fuma, né? Aí ele foi tentar, aí a voz falou para ele, não faça isso. E nós temos hoje isso no nosso coração, pela graça de Deus. Quando você é tentado, né? Davi, ele caiu porque ele viu aquela mulher banhando. Ele não resistiu. Foi uma das causas, né? O profeta disse que ele viu ela banhando. Ali foi um teste muito grande, né? Então, se ele não tivesse visto, talvez não tivesse acontecido, né? Então, a gente nunca queira fazer esses testes, essas coisas assim, que você está alimentando o cão preto, não o cão branco, né? Nunca queira mostrar assim. Você quer ver uma coisa, irmão, dentro deste assunto? Essa mensagem, o ismo, se você tentar ouvir o pessoal do ismo falar, eles falam tanta coisa que você diz, rapaz, eu não sei de nada. Esses homens aí que são sabidos. Entendeu? Então, não tenha nenhuma curiosidade de querer conhecer o ismo. Não tenha esteja satisfeito com o que você está aprendendo aqui. Coisas simples, mas verdadeira, não é ilusória. Por mais simples que seja a pessoa que esteja no púlpito, você tenha respeito, porque ele tem o Espírito do Senhor. E Deus está falando através dele. O pastor Joaquim tinha um maior respeito do mundo por aquele irmão João da Mata. Mas você viu glória a Deus dele? Quando o pastor via aquele glória a Deus do João da Mata, aquilo compungia o seu coração, alegrava, porque aquilo era uma coisa verdadeira, não era uma coisa mecânica, que ele queria mostrar que ele era o mais santarrão, não. Mas era uma coisa que era realidade para a alma dele. Então, a gente nunca deve querer, assim, ir para essas ilusões, né? Para essas coisas bonitas. A minha esposa esteve na faculdade e ela passou por essa experiência, as pessoas convidando ela, e ela nunca aceitou. Graças a Deus, até hoje ela se mantém de pé, espiritualmente. Mas você não tem comunhão com este povo, a sua alma não aceita isso, e você tem que obedecer à sua alma, não alimentar o cão branco, não o cão preto. Porque essa coisa, eu me lembro muito de Salomão, ele disse, eu andei em casas, em tapete, e etc, etc, vi que tudo é vaidade, ou seja, tudo é ilusão. Deus abençoe. Senão... Amém. Rapaz, o tempo está acabando. Não deu nem para ouvir muita gente aqui, né? Mas, então, a irmã Sunamita estava lembrando, é uma realidade. Nosso estado, nossa cidade, está entre as primeiras do Brasil em pessoas que buscam suicídio. E nós deveríamos ser mais atentos a pessoas que estão do nosso lado, estão próximas de nós, irmãos nossos. Chega. Aí é que está. Deixa eu ver, irmã. Cardoso, eu queria fazer uma pergunta ao senhor.
O que levou ao Senhor e o pastor Machado a abordar esse problema de suicídio? Porque o motivo está havendo alguma coisa, porque é um assunto tão delicado que tem pessoas no nosso meio que não têm condição de estar ouvindo falar. E principalmente quando se refere ao testemunho do profeta, porque ele é uma referência mundial para os cristãos, para nós, da mensagem, não é mesmo? Então, é um assunto, principalmente esse testemunho do profeta, eu acho que não deve ser abordado, porque eu já passei por certos problemas na minha família que eu espero que não aconteça no meio de família, de outras famílias, porque é muito difícil. Então, tem pessoa que não tem estrutura, não tem. Então, é muito delicado estar abordando. Amém, eu entendo, irmã. Não houve nada em especial, para que todos saibam. O tema foi abordado não porque houve alguma coisa diretamente em nosso meio que nos levou a abordar isso, não. É como eu disse, isso foi um assunto que eu ouvi, que nós já havíamos comentado por conta do nível que está no Estado, no mundo, né? E por situações que aconteceram próximas, eu mesmo não sabia nada a respeito aqui, né? E veja bem, irmã, é delicado demais. Mas veja só, a vacina, muita gente tem mais medo da vacina do que da doença, não é? Então, às vezes, nós abordarmos certos assuntos, ele vai até mesmo ajudar alguém que está numa dificuldade que nós não percebemos. E no momento que aquele assunto vem à tona, aí nós passamos a olhar para os lados e, de repente, salvar alguém, né? A gente sabe que muitas coisas que a gente aborda aqui, elas são difíceis. Agora, veja só, nós temos que viver uma realidade. Nós temos que viver uma realidade. Todos nós aqui somos alvos do diabo. Isso é uma realidade. Por isso, você tem que se preparar para encarar o seu inimigo. Aí a razão de nós vermos por que o irmão Brana passou por tudo o que você pode imaginar. Porque na condição de um homem como nós, não na condição do Senhor Jesus Cristo, mas na condição de um homem como nós, Deus permitiu que ele passasse por muitas coisas difíceis para provar que Ele está em nós. Que Ele está em nós. Então, para tirar um misticismo da cabeça de muita gente, nós sabemos, lá nos Estados Unidos tem gente que batizou, em vez de batizar em nome de Jesus Cristo, batizou em nome de William Branham, porque virou misticismo. As pessoas diziam, não, ele é Jesus, ele é Deus, então o nome de Deus agora não é mais Jesus, é William Branham. O diabo é professor em torcer as coisas, né? Ele sabe muito bem como torcer as coisas. Mas Deus nos previne, Deus sabe como é que passa a igreja para encarar os seus inimigos. Então, o tema de hoje, ele está justamente nisso, irmã Terezinha, falando sobre a realidade e a ilusão. Então, uma realidade é que nós temos que encarar que o diabo está procurando nos derrubar. Isso é uma realidade, né?
Isso é uma realidade. E nós temos que estar o quê? Preparados. Só enquanto eu passo aqui para a irmã, ó, a vida é a distância entre o sonho e a realidade. E às vezes é preciso uma decepção para aprendermos que a vida não é feita apenas de alegrias, e sim na busca de acertar o alvo. Amém? Pois não. No meu caso, foi uma ajuda. O ensinamento do último domingo que teve, que após o culto, o de jovem, a reunião dos jovens, teve o culto, teve a oração, os irmãos, e eu fui curada. Porque eu estava tomando medicamento, quase até sem saber, porque eu fui o médico, falei para o médico que estava com a sensação de choro, eu chorava por qualquer coisa, eu estava chorando. Aí eu começava a falar, mãe, se o dia já era com aquele aperto no coração e qualquer coisa que a pessoa falasse para mim, era motivo para me chorar. Então eu fui ao médico, o médico passou um remédio. Mandei fazer o remédio, caríssimo. Comecei a tomar, e aí amanhecia o dia, tomar uma noite, outro pela manhã. E amanhecia o dia assim com os braços, e não podia levantar, e mole, uma moleza. Eu digo, esse negócio não está dando certo, não. Aí domingo eu vim para a igreja, aí estava abordando esse. Aí fui lá para a oração, pedi oração, e estou aqui sem tomar o remédio, e estou curada no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e eu já passei com 2 filhas, um problema de depressão. Então, eu sei o que é uma depressão. Sei porque uma passou 1 ano, e a outra também teve um bom parte. Então, todas as 2, praticamente, eu posso dizer que estão curadas. Viu? Então, para mim, foi uma ajuda, porque ajudou a mim mesmo. Porque eu caí na realidade, que eu não podia viver tomando remédio para me controlar. Não. Eu tenho que controlar, eu me controlo com a palavra de Deus. Que essa sim que dá conforto para a gente. E tem muitas pessoas que conhecem a minha vida para trás, que eu passei por um problema muito sério. Porque eu perdi um filho. Cortaram ele como tivesse cortado para botar no fogo para cozinhar. Então, só Deus é que me sustenta. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Olha, irmãos, é rápido. Esse assunto é um assunto tão sério que desde domingo, quando foi abordado aqui, antes de sair, há 2 meses atrás, eu ouvi uma pesquisa na Noruega, Suíça, Inglaterra, só de médico, psiquiatra, psicanalista e psicólogo. E o índice entre eles é de 60% desse acontecimento. Entre psiquiatra, psicanalista e médico, nos países de primeiro mundo. Agora você imagina, num país nojento desse Brasil, de uma classe como é paupérrima, ficar abordando certos assuntos. Então, amém, porque Deus, Ele está no 4 cantos da terra e fortalece cada pessoa. Agora eu vejo o horário, uma pessoa como o Júnior, seu filho, nosso filho, eu acho que não era assunto para falar nisso aí. Em 79, quando eu servi o Exército, era proibido até a rádio noticiar esse tipo de assunto. Amém. Entendi, irmão. A gente entende, é como foi comentado aqui também, que o índice não é um real. Eles tentam até acobertar, porque, na verdade, tem certas coisas que faz agitar, né? Parece que faz espalhar mais ainda. Mas nós vamos ficar aqui com a graça de Deus. Amém? O mais importante é que Deus está em nós, está conosco. Nós temos que olhar para este lado, né? Faça como Paulo disse, retenha o que for bom. O resto
deixa para lá. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos? Está para a próxima aqui o hino. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma vez. O Senhor, ó Deus, está conosco. Permita, ó Pai, que possamos absorver aquilo que é benéfico para nós. Sabendo, ó Deus, que o Senhor é quem tem o controle sobre cada um de nós. Te agradecemos pela cura divina. Te agradecemos, ó Pai, pelo cuidado que o Senhor está tendo conosco. E pedimos que o Senhor continue conosco o restante desta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe. Sei que a vida te feriu e cicatrizes tem, de batalhas que lutou sozinho, sem ter ninguém. Do seu lado Deus está e lhe dá forças para continuar. E mesmo assim nunca parou sequer para reclamar. Toda a luta que enfrentou, Jesus Cristo viu. E mesmo que não percebeu, Ele nunca partiu. Pois a morada de Deus é o seu coração e Ele te garante. Terá problemas, mas a graça é superabundante. Antes que termine o dia, um escape encontrará. Um filho passa por apertos, mas nunca perecerá. Um anjo acampa ao seu redor para proteger de todo o mal. As feridas da batalha serão a glória no final. Toda a luta que enfrentou, Jesus Cristo viu. E mesmo que não percebeu, Ele nunca partiu. Pois a morada de Deus é o seu coração e Ele te garante. Terá problemas, mas a graça é superabundante. Antes que termine o dia, um escape encontrará. Um filho passa por apertos, mas nunca perecerá. Um anjo acampa ao seu redor para proteger
mas nunca perecerá. O anjo acampa ao seu redor para proteger de todo mal. As feridas da batalha serão a glória no final. As feridas da batalha serão a glória no final. That long sweep as this brother has on here where here's the way it started up, sweeping up. E então, cada um vinha dizendo, irmão Branham, eu vejo sua foto aqui, eu vejo isso.